Olá, como estão? Vocês já pararam para ouvir o que o seu corpo tem a dizer para você? Como assim meu corpo tem a dizer para mim? Pois é, o nosso corpo fala com a gente, né? Ele, quando está desgastado, ele está cansado, quando nós estamos exagerando em alguma coisa, nosso corpo fala, ele dá sinais. Sinais físicos, sinais mentais, sinais emocionais, mas ele fala com a gente. E a gente não tem o hábito de prestar atenção nesse diálogo que o corpo quer estabelecer com a gente. E esse ritmo de vida que nós estamos levando ultimamente provoca em nós um desgaste físico, orgânico enorme, gigantesco. E é um desgaste que você não recupera com uma noite de sono, você não recupera um passeio, uma viagem. Você recupera mudando a sua rotina, o seu comportamento, o seu pensamento, a forma com que você encara as coisas. Você muda e melhora quando você começa a ouvir os limites do seu corpo, começa a ouvir o que o seu corpo está precisando, porque ele fala com você, ele fala com a gente. Quando eu estou muito cansado, estou trabalhando demais, estou correndo demais, eu estou preocupado demais com certas coisas, ele começa a dar sinais de cansaço, de fadiga, sinais de intolerância, de nervosismo, impaciência. Começa a dar sinais de dor no estômago, dor de cabeça, cansaço visual. Nós começamos a ficar estressados com as pessoas, com o que elas falam, com o que elas dizem. Então é legal você começar a dar uma pensada nisso. Muitas vezes a gente pensa que a depressão, que as síndromes que estão aí, elas são estritamente mentais. Mas uma boa parte também é influenciada por esse cansaço físico, esse desgaste físico. Tem gente que está 4, 5, 6, 7 anos sem tirar uma férias. E quando tira uma férias, alguns dias, ele está preocupado quando vai voltar, com a conta que vai pagar, não desliga o celular, não deixa de ficar vendo notícias, não deixa de ficar ouvindo jornais, informações. Gente, até excesso de informação faz mal para o nosso corpo físico. Nosso cérebro fica igual um computador. Quando você tem muita informação desnecessária, né, ou temporárias, isso vai fazendo com que a nossa memória ela vá ficando mais lenta, menos perceptiva. A gente passa a não dar atenção a tantos detalhes e com o tempo ela vai ficando provocando alguns sintomas de esquecimento, de fadiga mental. A gente começa a perder a confiança na gente, porque os nossos níveis hormonais começam a diminuir, né? As nossas hemoglobinas, as nossas enzimas, a noradrenalina, e enfim, todos esses conjuntos de hormônios, enzimas, essas ligações mentais, sinápticas que dão a gente a nossa interação com o mundo vão ficando cada vez mais desgastados. Por quê? Porque a gente vai se desgastando. Bebida demais, muito álcool, muito cigarro, drogas, excesso de refrigerante, excesso de informação, excesso de mundo virtual, não sei se vocês sabem também, mas hoje o vício em redes sociais e em informação digital e virtual
ela provoca reações, dependência física semelhante ao uso de alguns entorpecentes. Então é muito sério isso também. Então a gente vai dormir com o celular do lado, então fica aquela luzinha toda hora dando sinal da internet, toda hora sinal do WhatsApp, toda hora sinal do Messenger, toda hora. Isso vai deixando o nosso sono ruim, desgastado, né? A gente dorme pouco e dorme mal. A gente passa a não ter interação social mais direta, mais física. Claro que com a pandemia nós nos distanciamos muito, né? Alguns nem tantos, mas uma boa parte se distanciou muito. Mas a gente precisa voltar aos poucos até essa relação humana, essa relação mais próxima. Então essa falta de atenção com que esse diálogo que o corpo estabelece com a gente, e que a gente deixa de lado, que a gente não presta atenção, vai provocando com o tempo danos muitas vezes irreversíveis. As dores nos joelhos, as dores nas costas. Às vezes você fala assim, eu tomo tanto remédio para dor, eu faço massagem, faço alongamento e a dor não passa, eu continuo sentindo essa dor. É o corpo desgastado pela ação, pela atitude, comportamento que você está tendo hoje, que eu estou tendo hoje. Então a gente precisa tirar algumas horas de relaxamento, de meditação, de contemplação, né? De ócio. Ócio, não fazer nada, relaxar. Desligar mais o celular, ficar com ele menos ligado, né? Ouvir uma música relaxante, ter uma conversa edificante. E esse cansaço que a gente tem também, ele influi nas nossas relações, porque a gente começa a sentir insegurança na gente mesmo, porque a quantidade de informações mostrando como é que a gente tem sucesso, como é que a gente consegue realizações das mais variadas, das mais loucas possíveis, sem fazer nada, sem grandes esforços, é enorme. Só que na vida real isso não acontece, isso não existe. Eu preciso trabalho, esforço, preciso aprender a me conhecer, conhecer o meu ritmo, saber o caminho que eu vou seguir e saber que tudo na vida tem tempo, né? Tem períodos. E eu preciso ter paciência, ter tolerância, ter calma, resignação. E com o corpo cansado, com a mente cansada, com as nossas relações fatigadas, isso é muito difícil. Então é preciso que a gente restabeleça uma nova conduta de comportamento, uma nova conduta de relação entre a nossa mente, o nosso corpo e todo o nosso sistema vegetativo, de vida, de existência. É preciso que a gente comece a prestar atenção na gente, muito mais que prestar atenção na vida alheia, nas coisas que estão falando, nas notícias que chegam. Prestar atenção na gente, prestar atenção no que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como é que eu posso mudar isso, estabelecer um diálogo mais honesto e efetivo com a gente mesmo, prestar atenção, dormir melhor, acordar melhor, dialogar melhor, perdoar mais, se perdoar. Então eu preciso criar novas formas de agir, porque senão, como é que eu vou tratar da minha depressão sem mudar meu comportamento, sem prestar atenção no meu corpo, no meu cansaço? O remédio não vai ter a eficiência, a eficácia que poderia ter para a minha continuada mudança, ou desmudança, né, vamos dizer assim, de comportamento, de atitude. Eu preciso entender a minha nova rotina, meu novo comportamento, criar uma nova forma de agir e interagir com o mundo e com as pessoas. Então pensa um pouquinho nisso, né? Pensa um pouco aí como é que você está se relacionando com o seu corpo, com o seu pensamento. Não se cobre muito, não exija muito de você. Você é uma pessoa única, você tem o seu ritmo, você tem o seu tempo. Respeita isso, né? Os outros têm o tempo deles, os outros têm a rotina deles. Você tem o seu. Nessa hora que você tem essa honestidade com você, de comportamento, de atitude,
as coisas começam a melhorar e a mudar. Pensem nisso, reflitam nisso e tenham um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo feriado, enfim, uma ótima vida.